Êxodo 20, de 8 a 11, diz assim a santa palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor por iluminação da tua palavra. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o teu povo se encontra reunido aqui nesta noite, em obediência à tua palavra, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente nesta noite, para que, meditando no 4º mandamento, nós sejamos exortados, sejamos alimentados pelo entendimento da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Não permita, Deus, que os problemas que nos cercam, que as aflições que nos incomodam, venham a nos atrapalhar a entender e a ouvir a tua doce voz nessa noite. Seja servido, ó Deus, de nos abençoar com o entendimento da tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Crianças, a missão de vocês continua, viu? Eu quero ainda ver a folha de vocês com os 10 mandamentos. Nós estamos no 4º, falta ainda 6. Então eu quero que até lá vocês saibam de cor escrever cada um dos 10 mandamentos. Hoje é o 4º mandamento, né? Lembra-te do dia do Senhor. E eu quero também que você, na folha maior que você recebeu aí, eu quero que vocês, crianças, desenhem tudo aquilo que para vocês representa o domingo. O que é o domingo para vocês? Eu quero que vocês desenhem aí, tá bom? Meus irmãos, nós vivemos correndo, mas nunca alcançando. O relógio, ele é implacável, a agenda, ela é sufocante, e o corpo, ele carrega sinais de cansaço que não se resolve somente com uma noite de sono. Não importa se é no trabalho, no lar, no estudo, ou até mesmo na igreja, temos a sensação de que nunca há tempo suficiente para a gente fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Quantas vezes você já ouviu ou já disse: se eu tivesse mais um dia na semana, eu colocava tudo em ordem? Ou, aliás, se eu tivesse mais tempo, eu serviria melhor ao Senhor. Ou, se eu pudesse, eu tiraria um tempo só para respirar. Eu estou precisando de um dia só para respirar. Quantas vezes nós já não ouvimos e também já dissemos esse tipo de frase? E essa é uma frustração de viver como criaturas finitas em um mundo que exige de nós produtividade infinita. Mas Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos, Deus nos deu um presente esquecido, um remédio santo contra o ativismo e contra o nosso esgotamento. O sábado, o dia do descanso. A cada 7 dias, o Senhor nos oferece por graça e não por mérito, um dia inteiro para repousar, para adorar, para servir e também para confiar. O sábado não é perda de tempo. O sábado não é perda de tempo, é tempo consagrado, separado para nos lembrar que o mundo continua girando, mesmo quando nós paramos. Porque quem sustenta todas as coisas é Deus e não nós. Mas a cultura não pensa assim. Santificar o sábado, o dia do Senhor, eu não quero que você estranhe, viu? Eu vou falar de sábado aqui, porque primeiro você precisa entender o que significa sábado no Antigo Testamento, e depois nós vamos ver onde que se deu essa mudança do domingo, tá? A gente não pode simplesmente trocar lá em Êxodo 20 a palavra sábado para domingo. A gente tem que ser correto nas escrituras. O mandamento é sábado, mas o princípio que é importante, tá? E a gente vai ver isso. Então, a cultura, ela não pensa assim. Santificar o sábado parece para muitas pessoas um atraso. Ter um dia para descansar parece para muita gente um atraso. O bilionário Bill Gates, dono da Microsoft e tantas outras empresas, certa vez ele foi perguntado por que ele não cria em Deus. E a resposta dele foi a seguinte:
Em termos de alocação de tempo, religião não é muito eficaz. Há muitas outras coisas que eu poderia estar fazendo numa manhã de domingo. Por isso ele diz que não acreditava em Deus. Essa visão ela não é incomum. Muitos pensam que o dia de descanso ele é improdutivo, mas esquecem que foi Deus quem instituiu o dia do descanso. E nós, como criaturas do Senhor, nós não temos como fugir dessa ordenança do Senhor. Foi Ele que fez o dia do descanso, e não para ser um peso para nós, mas para ser um deleite. Ele fez isso por amor. O dia do descanso é um dia para adoração, é um dia de misericórdia, um dia para descanso. A palavra sábado aqui, ela significa descanso, ela significa descanso, mas como era o sétimo dia, já foi instituído então o sábado de fato, da semana, mas a ideia do dia é descanso. E veja, se esse mandamento parece contracultural hoje, ele também foi no passado. Em um mundo marcado pelo cansaço do pecado, Deus ensinou a Israel e também ensina a nós hoje a parar não por preguiça, mas por santidade. Parar não por improdutividade, mas por confiança. O sábado não começa com um não. Se você olhar bem, vários dos outros mandamentos começam não. Agora o quarto mandamento não começa com um não, mas com um chamado: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E essa é a primeira lição do repouso que Deus nos concede: lembrar. Nós vamos então ao primeiro ponto da nossa reflexão, e o tema do nosso sermão de hoje é: Deus concede repouso para o seu povo. E Deus concedendo repouso para o seu povo, Ele nos concede através, em primeiro lugar, dessa lembrança. E veja então que Deus nos convida a lembrar o repouso da criação. O mandamento, ele começa com o verbo lembrar, e esse termo na Escritura não é um ato mental de recordação, não é que o pessoal estava tendo dificuldade de memória e Deus fala assim: vocês precisam se lembrar. Não, lembrar significa trazer à memória com intenção de obedecer. Lembrar aqui é praticar, guardar, preservar com reverência. E o chamado de Deus para lembrar o sábado não é um simples lembrete ocasional, mas um compromisso semanal de reorientação espiritual. O dia do descanso é o dia que nós nos reorientamos espiritualmente. Quando Deus diz: lembra-te do sábado para o santificar, Ele está ativando uma memória vívida, não apenas intelectual. E essa memória ela é vívida e ela também é vivida por aqueles que deveriam lembrar, e por nós hoje também que devemos lembrar. O texto não diz: comece a guardar. O texto diz: lembra-te. Por quê? Porque o sábado já fazia parte da estrutura da criação. Quando nós vemos lá em Êxodo, nós vemos Deus criando o mundo em 6 dias, e ao 7º ele descansou. Isso deveria estar na experiência do povo. Eles precisavam agora santificá-lo como parte da aliança. Para Israel, essa ordem, ela carregava o eco que já havia, o eco da ordem de Deus, do povo que já havia experimentado no deserto. Lembra quando o maná caía do céu, lá em Êxodo 16? E a ordem do Senhor foi a seguinte: olha, eu vou enviar maná, e ao 6º dia, eu vou enviar uma porção ainda maior, para que o povo pegue o suficiente. Não precisa estocar, peguem o suficiente para o 7º dia, porque depois no girar da semana, no recomeço da semana, eu ainda vou continuar. Por que Deus fala isso? Deus diz que ele afirma o santo sábado do Senhor, lá em Êxodo 16, antes de Deus dar os 10 mandamentos. Então perceba que o santificar o dia do Senhor já estava presente antes dos 10 mandamentos serem dados no meio do povo. Deus estava ensinando que o sábado não era uma novidade, era um ritmo divino a ser lembrado e também a ser vivido. Mas essa lembrança não deveria ser somente pontual, e sim renovada a cada semana. Por quê? Porque nós somos inclinados a esquecer.
esquecemos que Deus nos criou, esquecemos que Ele nos redimiu, esquecemos que, e quando nós esquecemos, e esse é o problema de esquecer dessas coisas, que Deus nos criou e que Ele redimiu, que quando nós nos esquecemos dessas coisas, nós deixamos de adorá-lo como Ele é devido, nós deixamos de conceder a Ele o louvor, o culto que é devido somente a Ele, e por isso que Deus fala com esse povo no deserto: lembra-te do sábado. Por isso o sábado, meus irmãos, é como um memorando de Deus à nossa alma. Lembra-te de quem eu sou e do que eu fiz por ti. E lembrar nesse contexto não é apenas um exercício da mente, mas é um exercício da vida. É como lembrar o aniversário de casamento. Imagine, mulher, que o seu marido lembrou do aniversário de casamento. Mas, meus irmãos, homens, não adianta só lembrar. Amor, parabéns, hoje é o nosso aniversário de casamento. Se você fizer isso, vai ser terrível para o seu dia. E a sua noite não vai terminar do jeito que você imagina. Não basta dizer que eu sei que é hoje, é necessário demonstrar amor, separar tempo, honrar com gestos, nem que você saia para comer um cachorro quente, se ela gostar de cachorro quente, mas é necessário expressar que é algo especial. Assim também é o sábado, é marcar o dia com devoção, separá-lo com propósito, viver com alegria em Deus. Assim, o propósito de lembrar do dia do descanso é para santificar o dia, e o Senhor fala isso no mandamento. Santificar, o significado de santificar é separar para um propósito sagrado. Santificar é separar-se para um propósito sagrado, ou separado para um propósito sagrado. Ou seja, o sábado não era apenas um descanso físico, mas um tempo consagrado para Deus. Um dia de deleite espiritual, de adoração, de contemplação e também de renovação. É santificá-lo não só no calendário. O dia do descanso é também santificar a Deus na consciência. Mas qual então é o fundamento do sábado? Ele está na criação. Se você lembrar, diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Em Gênesis 2, no versículo 2 e 3, Deus termina a sua obra e descansa. E eu, a primeira vez que li as Escrituras e comecei a meditar nisso, falei: mas como assim Deus descansou? Deus é onipotente, quem é onipotente não descansa. O que significa Deus descansar? O que significa Deus descansar? E aí, meus irmãos, nós temos que nos atinar para uma coisa muito importante. Deus é todo poderoso. Você acha que Deus precisava de 6 dias para criar o mundo? Não precisava. Então perceba, na ordem da criação, há um ensinamento pedagógico para nós. Deus criou o mundo em 6 dias, para Ele descansar no 7º e nos ensinar. Então, enquanto alguns professores de história, de biologia por aí ensinam que o mundo foi criado através do evolucionismo e que as montanhas precisaram de 250 milhões de anos para existir, Deus criou as coisas com o poder da sua palavra, e as coisas vieram à existência. Um dia, ali em Êxodo, em Gênesis, também em Êxodo, a palavra dia ali é a palavra ion, que é a palavra dia, de 24 horas. Mas nós não devemos nos espantar quando a gente fala assim: puxa, Deus precisou de 24 horas para criar essas coisas aqui no primeiro dia. Não, Deus podia ter criado tudo de uma vez só. Então perceba que há algo implícito na criação. Ela aponta para o 7º dia, para o dia do descanso. E agora, então, a gente está vendo o 4º mandamento e a importância desse dia do descanso, né? O dia do sábado, o dia do descanso. E em Gênesis 2:3, Deus termina a sua obra e descansa, não por fadiga, mas para gozar da perfeição daquilo que Ele havia feito. O descanso de Deus, ele é contemplativo. Deus está contemplando tudo o que Ele fez. É celebrativo, e serve como modelo para o ser humano. É como, sabe, quando você faz alguma coisa muito bonita, né? Eu já passei dessa época, mas foi a época que eu gostava muito de gastar o meu sábado, o sábado da semana mesmo, não um dia do descanso, limpando o carro.
E eu comprava aqueles produtos e limpava o carro, e aí na hora que eu lavava o carro pretinho na roda, a roda brilhando, o carro cheiroso, tudo bonitinho, eu estava guardando os produtos, enrolando a mangueira que eu tinha lavado o carro, e eu olhava para o carro assim, e ficava contemplando a minha obra. Puxa, olha, eu que estava cheio de lama, olha como é que está limpinho agora, vou até dar uma volta hoje à noite com o carro limpo. E aí geralmente quando a gente faz isso chove, né? Mas Deus, Ele criou o mundo e Ele contemplou a sua criação. Meus irmãos, se nós que somos pecadores, nós conseguimos contemplar uma coisa bela, imagina Deus contemplando a criação, a obra das suas mãos, é algo majestoso. O sábado então, ele é um lembrete semanal de quê? De que nós não somos criadores, mas nós somos criaturas. O sábado é um lembrete de que nós não somos sustentadores, mas nós somos sustentados. O sábado é um lembrete de que nós não somos donos do tempo, mas servos do Deus eterno. Além disso, o sábado ele reafirma o senhorio de Deus sobre a nossa rotina. Ele marca o tempo com um propósito. Ele nos ensina a viver um ritmo para glorificar o nosso Criador. Não sei se você gosta de música, mas tem gente que desafina até batendo palma, né? E dentro da música, o compasso é uma coisa importantíssima. Não basta o músico ter técnica, ele precisa seguir o compasso. A música, senão a música se perde. Se alguém não conseguir acompanhar o compasso da música, ela não consegue entrar na hora que precisa começar a cantar, o músico não consegue acertar as notas que ele vai tocar. E olhe, o sábado, ele é o compasso do coração que Deus escreveu na partitura da criação. Quando nós ignoramos esse compasso, a nossa vida se torna descompassada. Me permita essa redundância. Quando nós ignoramos esse compasso, a nossa vida se torna descompassada, a nossa vida se torna um ruído na criação. Mas quando aprendemos a parar, no tempo certo, pelo motivo certo, a nossa vida volta a soar como um louvor a Deus. Hoje muitos vivem com uma mente fragmentada e com um coração fatigado, e não por falta de agenda, mas por falta de direção. O sábado, o dia do descanso, ele nos lembra que nós fomos criados para mais do que produzir, nós fomos criados para adorar. Ele nos convida a parar e a agir como se tudo dependesse de nós. Ele nos convida a ensinar que nós não precisamos estar no controle do tempo, e mais, o dia do descanso nos chama a resgatar um ritmo espiritual do descanso, da contemplação, da gratidão e da adoração. Lembrar do repouso da criação é reorientar a semana ao redor do Criador, não ao redor do trabalho, não ao redor do lazer, ou nem ao redor de nenhuma das outras demandas que envolvem a nossa vida. Hoje, muita gente vive com a mente agitada e com o coração esgotado, mas o problema não é falta de tempo, o problema é falta de direção. O quarto mandamento não começa com pare, ele começa com lembra-te. Lembra que você foi criado para fazer muito mais do que somente produzir. Você foi feito para adorar. Lembra que o mundo gira, mas ele não gira nas suas mãos, ou aliás, o mundo não gira ao seu redor. Lembra que você não precisa estar no controle do tempo, o tempo todo, porque você não tem esse controle. Você pode parar, porque Deus não para de sustentar. O dia do Senhor é o ritmo que cura, é o dia em que a alma respira e o corpo descansa. E o coração, ele aprende de novo que nós não somos deuses, nós somos filhos. É Deus dizendo: confia em mim, eu te dei 6 dias para você fazer as suas coisas, e agora um dia dos 7, você reserva para minha adoração, exclusivamente, para lembrar que eu sou o Senhor do tempo. É óbvio, irmãos, que dentro desse processo nós precisamos considerar algumas coisas importantes. Imagine quem trabalha de escala, imagine um policial militar, imagine um policial civil, imagine um médico, um enfermeiro que está agora lá cuidando, porque se qualquer uma pessoa que passar mal ou tiver alguma ocorrência aqui, nós vamos chamar um desses profissionais. Quando é por necessidade,
Não está havendo uma quebra do dia do Senhor, não está havendo uma quebra do quarto mandamento, mas todas as vezes em que nós nos dedicamos ao trabalho, quando ele pode ser evitado, ou aliás, quando ele deve ser evitado, é uma quebra do quarto mandamento. Não tem para onde correr. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, pare, santifique, lembre, descanse, porque lembrar do dia do Senhor é reorientar a sua semana ao redor de Deus. Descansar não é desistir, descansar não é procrastinar, descansar é confiar em Deus. Você tem confiado em Deus? Lembrar do sábado é reconhecer que Deus é o Criador, Ele é o único que trabalha sem cansaço e é o único que governa sem interrupção. Mas há mais do que lembrar. Deus não apenas nos chama a lembrar do início, Ele também nos chama a confiar no meio do caminho. O repouso que Ele concede não é apenas um memorial da criação, mas também um sinal de libertação. O sábado nos lembra que nós fomos tirados da escravidão. É isso que o sábado significa lá no Antigo Testamento, para aquelas pessoas da época que ouviram isso, que eles tinham sido tirados da escravidão, agora a vida deles não era mais somente trabalhar. Você lembra quando Moisés e Arão iam até o faraó para pedir ao faraó que libertasse o povo? O pedido era: liberte o meu povo para que ele me adore. Deus mandava dizer isso. A libertação tinha um propósito. O propósito não era somente deixar de trabalhar, o propósito era adorar a Deus. Então, o povo estava sendo lembrado disso, eu te tirei das amarras da escravidão do Egito, vocês não ficam mais fazendo tijolos 7 dias por semana, vocês podem trabalhar agora 6, mas ao 7º dia vocês descansam e me adoram. O repouso que Deus concede não é apenas um memorial da criação, mas é também um sinal da libertação. O sábado nos lembra que nós somos tirados, arrancados da escravidão e não vivemos mais sob o jugo da autossuficiência. Deus quer que descansemos não apenas por obediência, mas por confiança na sua provisão. E é isso que nós aprendemos no segundo ponto. Deus nos liberta para repousar na sua provisão. Essa é a segunda verdade que nós vamos ver no texto. E como nós temos que fazer isso? O quarto mandamento dá instruções explícitas para santificar um dia da semana. Deus começa dizendo o que Ele quer que façamos com o resto da semana. Ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aí os estudantes falam assim: e agora? Como é que eu santifico o dia do Senhor? Porque eu não trabalho. Mas você estuda, seu trabalho é estudar, se dedicar ao estudo, ajudar nas tarefas domésticas, viu? Crianças, jovens e adolescentes, ajudar nas tarefas domésticas. Você não é um hóspede na sua casa. A sua mãe e o seu pai não são os donos do hotel que fica cuidando de você. Você, a primeira coisa que tem que fazer no dia é levantar e arrumar a sua cama. Crianças, vocês arrumam a cama? Vocês precisam aprender a arrumar a cama. E pais, sejam intencionais nisso, permitam que as crianças dobrem o edredom, nem que seja do jeito delas, todo embolado, bota lá um travesseiro por cima, depois você vai lá e conserta, mas ensinem a elas que o dia delas já comece trabalhando, cuidando das coisas, para que ela não cresça uma mulher preguiçosa, um homem preguiçoso, para que haja trabalho. Coisa terrível é ver um adolescente preguiçoso, e aí depois casa e é um problema, porque se não casar com um homem rico que consegue, ou ela também não tiver uma profissão que tenha muito dinheiro para comer todo dia no restaurante, a comida não brota, ela não sai do armário e é feita sozinha, precisa ter trabalho para fazer uma comida, precisa ter dinheiro para comprar o gás, o fogão, todas as outras coisas. Então, como que os jovens e adolescentes e crianças guardam o dia do Senhor? Para guardar o dia do Senhor é necessário trabalhar 6 dias, então você precisa trabalhar, se dedicar. Mas Deus nos ensina o que a gente tem que fazer com 6 dias. Ele fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, versículo 9. Mas embora seja frequente nós nos esquecermos dessa parte do quarto mandamento, é nosso dever trabalhar, nós devemos trabalhar. Não significa que nós temos que trabalhar todo dia e o dia todo,
mas significa que Deus governa o nosso trabalho tanto quanto o nosso descanso. Ele nos deu 6 dias inteiros para nós cumprirmos a nossa vocação terrena. O quarto mandamento não é apenas uma ordem de descanso, ele organiza a nossa semana ao redor de Deus. Hoje, muitos de nós vivem como se o mundo dependesse exclusivamente do nosso esforço. Acordamos cedo, dormimos tarde e seguimos ocupados até mesmo no domingo, como se o descanso fosse um luxo para os fracos. Mas o quarto mandamento nos confronta com uma verdade libertadora: descansar é obedecer. E ao contrário do que muitos pensam, trabalhar com diligência também é parte desta obediência. O mandamento diz: 6 dias trabalharás. O trabalho, ele não é resultado do pecado, mas ele é parte da criação. Lá em Gênesis 2,15, antes da queda, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O trabalho, ele é um dom, ele é um presente de Deus ao homem. O que o pecado corrompeu não foi o trabalho, foi a alegria e a fluidez dele, não a sua dignidade. O trabalho dignifica, o trabalho nos traz alegria. Por isso, o quarto mandamento nos mostra o equilíbrio da graça: 6 dias para servir com fidelidade e 1 dia para servir com reverência. Deus nos dá 6 dias como expressão da sua generosidade, e ao 7º como dobro. Nós também precisamos perceber. O sábado é uma declaração semanal de dignidade coletiva. Ninguém foi feito para viver em exaustão contínua, todos foram feitos para reconhecer e para adorar a Deus. Esse é o fim principal do homem, é adorar a Deus, não é adorar a si mesmo, não é dedicar o seu tempo ao entretenimento somente. Descansar no sábado é um ato de liberdade espiritual, um grito contra a tirania do ativismo, um grito contra a imposição do entretenimento, uma denúncia da idolatria da produtividade e uma proclamação da suficiência da graça de Deus. Antes do Sinai, em Êxodo 16, Deus já estava ensinando o povo a depender da sua provisão. Durante 6 dias o maná caía, mas no 6º havia porção dobrada. No 7º dia não caía nada. Deus queria que o povo aprendesse a descansar, nem estocar, sem temer, sem duvidar. Deus iria sustentá-los. Quem tentou guardar mais maná durante a semana, quando ia lá e olhava para o maná que havia guardado, estava podre. Ele viu a comida apodrecer, mas quem confiou, comeu e descansou. Deus ainda está ensinando o mesmo para nós hoje: confia, descansa, eu cuido de você. Portanto, confie, meu irmão, Deus é providente. Deus é providente. Nós aprendemos até aqui que o sábado não é apenas um dia de pausa, mas um sinal da liberdade que Deus nos concede. Trabalhamos com dignidade e descansamos com fé. Por quê? Porque o Senhor provê. Mas há algo ainda mais profundo para a gente olhar no quarto mandamento. O sábado não aponta somente para o passado da criação, nem apenas para o presente da provisão. Ele aponta para um futuro de promessa. O descanso semanal é como uma janela que abre toda a semana para nos lembrar a verdadeira paz, o verdadeiro alívio, o verdadeiro repouso, e que essas coisas ainda estão por vir, e já começou, mas ainda está por vir na plenitude, que é Cristo. Vamos então ao nosso terceiro e último ponto. Deus nos promete repouso eterno em Cristo. Você percebe que todas aquelas festas do Antigo Testamento, nós tivemos aqui no ano passado uma série de estudos na quarta-feira, olhando para as festas judaicas do Antigo Testamento e vendo o apontamento dela em Cristo. E o sábado também tem a mesma função. O sábado aponta para Cristo. O sábado era uma festa. Não era somente sábados de um dia da semana, tinha sábados mensais, tinha sábados anuais, tinha sábados de 49 em 49 anos, que era comemorado também. Mas o mandamento, ele encerra com um olhar voltado para a ordem da criação.
Deus não apenas institui o dia do descanso como um ritmo semanal, mas também Ele o abençoou e o santificou. Isso significa que o dia do descanso é, desde o princípio, uma realidade sagrada, carregada de um significado espiritual. Assim como os israelitas, nós também fomos criados à imagem de um Deus que trabalha e descansa. E o padrão permanece. Nós ainda precisamos trabalhar, ainda precisamos descansar, e ainda somos chamados a santificar um dia em 7, como memorial do Senhor. A diferença fundamental é que para nós, o sábado não aponta mais para a criação, ou para o êxodo, ele aponta para uma liberdade maior, que realizada por Cristo. O sábado, nosso dia do descanso, aponta para Cristo. E Jesus cumpriu o 4º mandamento perfeitamente, assim como os demais. Ele veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou, e ele concluiu a sua obra. E tendo consumado essa obra na cruz do Calvário, ele nos convida nesta noite, os cansados, os oprimidos, a descansarem na sua graça. Jesus disse lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas veja, o descanso que Jesus nos promete não é apenas um descanso físico, é um descanso para a alma. Certamente você já esteve em alguma circunstância que você estava fisicamente muito cansado, mas bem, com a alma leve. E você já deve ter experimentado outras circunstâncias em que você estava fisicamente muito bem, mas espiritualmente mal, com a alma pesada, carregada. E é esse tipo de descanso que o Senhor Jesus nos oferece, o descanso para a alma. Jesus é o único que pode dar repouso a um coração carregado pela culpa, pelo legalismo, pelo ativismo e pelo medo. Ele nos oferece um descanso que não dura um dia, mas uma eternidade. O autor aos Hebreus, no texto que nós lemos aqui, na liturgia, na confissão de pecados, o autor aos Hebreus, interpretando o 4º mandamento sob a nova aliança, ele escreve no versículo Hebreus 4:9, ele diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E no versículo 10 ele completa, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Lembra que na cruz do Calvário Jesus disse, está consumado. Ele descansou da sua obra, ele cumpriu perfeitamente o plano de redenção, escrito e planejado pela Trindade Santíssima, desde antes da fundação do mundo, como Paulo diz em Efésios. Esse descanso é a consumação da salvação em Cristo, e a herança eterna daqueles que estão nele. Não precisamos mais nos esforçar para obter a salvação, ela já foi conquistada. O nosso chamado agora é descansar na obra perfeita de Cristo, e muitos servos de Deus têm dificuldade nisso, de descansar na obra de Cristo, como declarou Davi no Salmo 62, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Não somos nós que vamos a Deus e o pegamos e o seguramos, é Deus que vem ao nosso encontro e nos sustenta, nos alcança com poder e graça. Isso é uma dádiva, e esse é um cumprimento primário do 4º mandamento. Cristo é o sábado do povo de Deus. A ressurreição no primeiro dia da semana, ela transformou o sábado no dia do Senhor. E aí que agora que eu quero, se você já sabe, você vai relembrar, e se você ainda não sabe, você vai entender dessa mudança. Por quê? Que a gente olha para Êxodo 20 e vê Êxodo falando sábado, você fala assim, sábado é o 7º dia, está certo. Aquele pessoal aí que fica botando cartaz pela cidade, lá na rotatória perto do lago, tem um grandão lá, eu fico falando assim, vocês estão vivendo na velha aliança ainda, que pena, que pena. Veja, Jesus ressuscitou que dia? No domingo pela manhã. Ele transformou o sábado no dia do Senhor. Os apóstolos passaram, a igreja do primeiro século passou-se a reunir neste dia,
Depois você pode ver lá João 20:19, Atos 27, 1 Coríntios 16:2, 3 textos que apontam para essa mudança do dia mais importante agora, o dia do Senhor, agora é o domingo. E a igreja então ela passou a reconhecer que o descanso cristão, ele não se escora lá no Êxodo, mas o descanso cristão, ele se ancora na vitória de Cristo, e no domingo pela manhã, na ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a demonstração do poder de Deus. É por isso que agora, na nova aliança, aqueles que são ligados a Cristo pela fé, pela graça do Senhor, eles não têm mais o sábado como dia santo, porque a ideia do sábado, até mesmo lá, era um dia de descanso. Usando esse mesmo princípio do dia do descanso, agora é o nosso domingo, é o dia do Senhor. Um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia, foi um teólogo, um pregador do primeiro século, ele diz o seguinte: os cristãos não guardam o sábado, mas vivem voltados para o dia do Senhor, na qual a vida é renovada por ele e por sua morte. Um outro teólogo também, Warfield, ele diz algo sublime, de uma beleza exultante. Ele diz o seguinte: Cristo levou o sábado à sepultura consigo, e trouxe o dia do Senhor da sepultura na manhã da ressurreição. Dessa forma, a guarda do domingo, ela preserva o princípio moral do sábado. Mesmo que os aspectos cerimoniais e civis tenham sido cumpridos e cessados em Cristo, como Paulo nos fala lá em Colossenses 2,17, agora nós ainda guardamos. Se você perguntar assim, aquele pessoal lá da igreja do sétimo dia, eles estão errados, mas e nós? Será que nós temos que guardar um dia? Ou será que nós estamos sendo legalistas? Não, o cumprimento do quarto mandamento é guardar um dia, e esse dia é o domingo cristão, é o dia do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 21, no parágrafo 7, ela diz o seguinte: que o dia do Senhor é um preceito positivo, moral e perpétuo. Até quando nós vamos guardar o dia do Senhor? Até Cristo voltar, para toda a igreja ou para você individualmente. Só quando a gente morrer, o Jesus voltar, que nós vamos parar de guardar o dia do Senhor. Esses dias, a Bruninha foi e falou assim comigo: ô pai, que dia? Criança não tem muito bem noção do dia da semana, né? Que dia, tal dia. Ela falou assim: hoje tem igreja, pai? Eu falei assim: tem. Mas de novo, pai? E eu falei assim: minha filha, nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Crente vai para a igreja no domingo até Jesus voltar. É um preceito positivo, moral e perpétuo. O dia do descanso que guardamos aqui não é um dia com um fim em si mesmo. O dia do descanso é uma seta que aponta para o repouso eterno que guarda o povo de Deus. Cristo é o nosso verdadeiro sábado, Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Ele trabalhou por nós, Ele viveu a vida perfeita, Ele morreu a morte substitutiva e ressuscitou glorioso. Agora em Cristo, nós podemos descansar da tentativa de nos justificar, da ansiedade de merecer a salvação e da culpa que muitas vezes nos desgasta quando nós pecamos. Quando qualquer uma dessas coisas bater a porta do nosso coração, nós devemos lembrar da obra perfeita e substitutiva de Cristo. Não permita que o diabo venha trazer diante de você os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Quando ele fizer isso, jogue na cara dele que você é alguém salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Você sim é um pecador, mas você já foi remido. E aquele que foi encontrado pela graça do Senhor, ainda que peca, e nós pecamos, nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele nos inclina ao arrependimento. Não importa a gravidade do pecado, seja ele grandão ou pequenininho, Deus nos perdoa. Crianças, prestem bem atenção aqui agora no pastor. Se algum dia alguém virar para você e falar assim: olha, vamos fazer uma bagunça aqui, vamos fazer tal coisa, e você souber que é uma coisa feia, não participe, porque não vai agradar a Deus e nem aos seus pais. Mas se ainda assim vocês fizerem isso, lembre-se, Deus é um Deus perdoador, e nós, pais,
temos que ser espelhos do Deus que nos salvou. Nós também devemos, nós que já fomos alcançados pelo perdão, devemos perdoar. Por vezes há muitos pais que são duros em excesso com os seus filhos. Nós devemos disciplinar os nossos filhos, sermos firmes, mas dureza demais quebra, dureza demais machuca. É por isso, pais, não usem o termo castigo, não use o termo eu vou te bater, use disciplina, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque Deus que nos ama, Ele nos disciplina, e nós que amamos os nossos filhos, nós também temos que disciplinar com firmeza, disciplina bíblica. O cristão que entende o dia do Senhor, ele entende que toda semana é uma preparação para a eternidade. Quando paramos para adorar, para orar, para nos reunir, para descansar, nós estamos ensaiando o céu. Se você não gosta de vir à igreja, talvez o céu não seja um bom lugar para você ir. Se você não gosta dos irmãos que sentam no banco ao seu lado, talvez o céu não seja um bom lugar, porque você vai passar a eternidade junto com essa pessoa. Quando nós ensaiamos o céu, nós estamos antecipando o dia em que não haverá mais cansaço, culpa, doença ou dor, o dia em que nós estaremos eternamente com o Senhor e finalmente em paz. Pense no culto dominical como uma grande celebração. Cada oração é uma antecipação da comunhão plena, cada cântico é um fragmento da glória futura, cada descanso uma lembrança de que a verdadeira obra já foi feita e foi Cristo quem a realizou. Você pode descansar. Descansar no dia do Senhor é, portanto, uma obediência fundamentada na graça e apontada para a glória. É proclamar com a vida e com a agenda que Cristo é suficiente, que Cristo venceu, e em breve Cristo nos dará descanso eterno com Ele. Essa é a promessa. Concluindo, irmãos, lembra da sensação da falta de tempo, da falta de energia e da falta de direção que nós falamos lá no início do sermão, na introdução? Deus, em sua graça, não nos deixou entregues ao esgotamento. Ele concede repouso ao seu povo. No quarto mandamento nós aprendemos que lembramos o repouso da criação, reconhecendo que Deus é o Criador e nós somos dependentes dEle. Nós também aprendemos que descansamos na provisão do Redentor, confiando que Ele sustenta mesmo quando nós paramos. Esperamos o repouso eterno em Cristo, o nosso verdadeiro descanso, em quem a obra já foi consumada. Não tem que fazer mais nada, só creia em Jesus, descanse nele e seja fiel aos mandamentos que Ele nos deu. O dia do descanso não é apenas uma pausa, é um ato de fé, é uma resposta de adoração, uma sombra da eternidade que está por vir. Portanto, não despreze essa dádiva, trabalhe com diligência, pare com reverência e descanse com fé, e assim você estará obedecendo ao quarto mandamento. Que Deus nos abençoe.